Boa tarde, tudo jóia? Esse é mais um vídeo resposta, continuação de um outro. Para quem quiser saber do que se trata, eu não vou ficar falando aqui, porque senão, até eu explicar tudo, fica muito longo. Dá uma olhadinha no último vídeo que eu fiz sobre cálculo de refração atmosférica, refração na Terra, né? Terrestrial refraction, ou refração terrestre, que é o efeito da refração em ambiente próximo à Terra, né? Vamos lá. Eu fiz um vídeo e teve bastante comentário e tal, uma pessoa que está aqui discutindo, querendo argumentar com a gente e tal, ele tem um codinome aqui de Vetusto Pantera. Então vamos lá. O que o Vetusto Pantera comentou após o último vídeo que eu fiz explicando, praticamente desenhei para ele as coisas. Vamos lá, estou com o comentário dele aberto aqui. O erro não está na parte da matemática que você resolve a equação, mas na parte que define os termos dessa equação. Beleza, aponte então onde está o erro. Se você está dizendo que tem um erro, diga qual é o erro, que erro é esse, beleza? Explica pra gente que erro é esse, porque só dizer que tem um erro é muito fácil, falar por que está errado é outra história. No mundo real não existe 0,45 de refração ao nível do mar. Também gostaria de saber que fonte você utiliza para dizer isso, da onde você tirou isso. Coloca para mim aí qual é a fonte, se é um manual técnico, se é um livro, beleza? Você disse que no mundo real não existe, então eu quero saber da onde você tira que esse mundo real não possibilita isso, sendo que eu te mostrei que dependendo da combinação de temperatura, pressão e gradiente de temperatura usada naquela fórmula, vai acontecer isso. No mundo real, a temperatura não tem efeito nenhum para calcular a refração K, tanto que nos sites que você utilizou ela é desprezada nas fórmulas, apesar de aparecerem na entrada de dados. Cara, então beleza, então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um dos sites que eu estou me baseando mais aqui, que é o do Walter Business, e vamos lá para ver então, se isso é verdade que você está falando. Então é o seguinte, meu amigo, claramente para mim você não está sabendo utilizar a ferramenta. Eu vou te dar uma demonstração aqui de como que isso funciona. Você está vendo que aqui embaixo existe uma barra que se chama Barolink. O que ele faz? Quando você clica aqui, ó, você linka esses dados aqui, ó, tá? O que ele fez? Para uma altura de 2 metros, com esse gradiente aqui, ó, de menos 0,065 Celsius por metro, nessa temperatura e nessa pressão, tá? Ele tem esse K aqui. Se eu variar isso aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou variando, tá? Eu estou variando esse valor aqui da minha deriva térmica e ele está recalculando o meu coeficiente. Agora, o que eu faço? Quando eu vou entrar com meus dados aqui, isso aqui tem que estar em off. Ó. Se eu não tocar naquilo ali, a hora que eu arbitrar, digamos que eu medi a minha pressão foi 1020 milibares. Olha o que ele faz. Tá vendo que aqui já foi para off? Tá vendo? Ele já desligou aqui. Por quê? Porque eu estou arbitrando aqui as medidas que eu tenho para o momento. Digamos que eu medi 20 graus Celsius nesse dia e que o meu gradiente térmico, tá? Dadas essas condições aqui, digamos que eu medi uma camada de 20 metros acima do nível do mar e isso me variou 0,20 graus Celsius. Então significa que para cada metro eu estou variando 0,02, certo? Então vou botar aqui 0,02, por exemplo. O que ele fez aqui? Ó? Olha só, ele recalculou o meu coeficiente K, isso foi para 0,324. Digamos que agora para esses mesmos, ó, vamos marcar aqui, ó, 0,02, eu copiei isso aqui. A minha temperatura subiu para 25 graus. O que ele vai fazer? Dado esse K aqui, que está aqui fixo não, ele já estava recalculado com os outros dados aqui. Mas como eu estou mexendo diretamente aqui, nesse ponto aqui, para me manter aquele 0,32481 que está lá, ele vai me recalcular esse aqui que está aqui em cima. Olha só, viu que ele recalculou esse aqui? Manteve o 0,32. Só que eu copiei o resultado de antes, ó, coloquei ele aqui. Viu que baixou lá o valor? Então assim, é você que não está sabendo mexer nisso aqui direito. Por outro lado, se eu quiser avaliar isso de outras alturas, ele me faz um link, ó. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele está alterando a temperatura, a pressão e o gradiente térmico daquele ponto ali, ó. Dados
esse valor aqui de K, esse valor do coeficiente. Você entendeu o que está acontecendo agora aqui? Quando você mexe nessa barra aqui, aí você está fazendo diferente. Você está alterando o K e ele está recalculando o gradiente térmico para mim. Então você tem que entender o que você está fazendo. Você não está sabendo usar a ferramenta direito, beleza? Tem coragem de me dizer que ele não está levando em conta temperatura e pressão? Você disse que ele não está levando? Então beleza. Aqui, nessa própria página do Walter Bisling, tá? Logo abaixo aqui onde ele começa a falar em refração, deixa eu voltar aqui, ó, refração. Olha só o que ele fala. Ele explica o que é o coeficiente K minúsculo, o que é o coeficiente alfa, que ele batizou de alfa para não botar o K maiúsculo, que é o mais utilizado na literatura, para não dar confusão. Aqui ele explica isso. Aí o que ele fala aqui, ó? O que é a refração? Ele explica. E quando ele vai descendo aqui um pouquinho mais, ele fala sobre uma estratégia. Quando você lê ali trick, aquilo ali não é um truque, não é uma trapaça, é uma estratégia matemática. E mais tarde nesse vídeo vai ficar mais claro para você o que é uma estratégia, um arranjo matemático para tentar explicar a realidade. Então o que ele faz? Voltando aqui para a página dele. K igual a 503 P sobre T ao quadrado, 0,343 dt dH. Essa fórmula te soa familiar, amigo? Engraçado, né? Olha aqui, ó. A mesma fórmula que eu estou usando, que o Walter Bisling está usando e, se eu olhar aqui o nosso artigo da Wikipedia, tá lá a nossa fórmula. Olha lá, K igual a 503P sobre T ao quadrado, 0,0343 dt sobre dH. Então, meu chapa, não sei o que você está negando. Essa fórmula, todos os termos dela são levados em consideração. Confirmei com você que ao entrar com esses mesmos dados aqui, eu chego na mesma fórmula do cara. Certo? 1015 aqui, olha lá. 0,19610. E quanto que diz aqui no Walter? 0,19610. Pô, velho, assim fica difícil de conversar, né? Não pode induzir as pessoas ao erro, tá? Então beleza, vamos lá então, cara, voltando lá no seu conversa aqui. Aí você diz o seguinte: no mundo real a temperatura mais baixa acontece geralmente às 6 da manhã e às 18 horas. É próxima às mais altas do dia. Disso deduz-se que a refração da luz depende mais de nascente e poente do Sol, do volume de atmosfera ou atmosplana entre observador e objeto. Meu Deus, velho. Cara, totalmente sem sentido. Por que você não pega uma curva típica de temperatura fornecida, por exemplo, pelo INPE e tal, e você vai verificar que ao longo das estações do ano isso não tem nada a ver, cara. Nada a ver. As temperaturas mais altas do dia podem se dar as mais baixas do dia podem acontecer no meio da madrugada ou no meio da tarde, pode ter a mais alta. No final da tarde você ter, sei lá, às 6 da tarde você ter temperatura mais baixa que meio-dia. Não faz o menor sentido o que você está falando. Se você está falando, velho, você tem que provar. Então me diz da onde você tirou que no mundo real é assim, beleza? Pega aí um gráfico anual de temperaturas, analisa ele às 6 da manhã e às 6 da tarde e vê se bate com isso que você está falando. Seguramente não vai bater, tá? Vamos lá de novo. No mundo real, uma esfera não tem um raio real e um raio aparente. Cara, não tem mesmo. Claro que ela não tem. O raio da Terra não se modifica, ou você acha que uma conta que a gente faz está modificando isso? Não, não está. Agora, o que é o raio aparente, cara? Parece que não está claro para você que isso é uma maneira de interpretar. É como se a luz estivesse transitando, é como se, não quer dizer que está. Para fins de cálculo, é como se a luz estivesse transitando em uma superfície que tem uma curvatura menos acentuada do que a curvatura real da Terra. Só isso. Eu vou mostrar para você mais tarde numa apresentação, se você tiver paciência para assistir até a parte que eu vou fazer, que dá um exemplo do uso de uma entidade matemática, que isso é largamente utilizado no nosso dia a dia, em circuitos elétricos, para chegar à conclusão final de qual é a tensão, qual é a corrente em alguns componentes de um circuito. E parece absurdo o jeito que ela é feita no início, quando você formula. Só que no final, tudo funciona. Entendeu? E não interessa se eu batizei isso de
curva mágica ou curvatura aparente ou curvatura ilusória, não interessa. O que interessa é, se eu fizer uma previsão por cálculos e isso estiver dentro de um limite aceitável ali de precisão, beleza, tá valendo. Talvez existam outros sites que amparem essa solução que implementa a refração além do razoável percebido da natureza. Estou certo que você encontrará uma outra fonte para iluminar o nosso brainstorm e vamos aprendendo juntos. Beleza. O site do Metabank e o site do Walter Beasley não utilizam a temperatura e pressão atmosférica nos cálculos como você argumentou, criando uma planilha dependente totalmente dessas variáveis. Você não poderia utilizá-los para validar seus conceitos. Bom, acho que eu já mostrei aqui que não, né? Que houve um equívoco da sua parte, que você diz aqui que não é levado em consideração, e é assim, é o jeito que a gente está mexendo aqui que se altera, ó. Quando você muda esse modo aqui, ó, embaixo, tá? Você altera o jeito como esses dados são considerados. Ali ele fez de modo a preservar o K, dadas as entradas de temperatura e pressão, mas ele muda sim, ele muda completamente. E para você ter uma ideia, tá, do quão sério é essa metodologia que o cara usa, vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para essa página dele. Ele fala tudo, explica tudo. E de fato, ó, quando eu falei em refração forte, refração standard, moderada, severa ou extrema, eu falei usando isso aqui, ó. Ele coloca aqui um coeficiente K e uma classificação para ele. E ele não tirou isso aí. Provavelmente, você pode investigar as fontes dele aqui, você vai encontrar de onde que ele tirou isso. Eu, quando fiz as minhas planilhas, eu também não tirei isso do nada, eu não inventei isso. Existem estudos, existem medições que validaram essas fórmulas, e por isso elas são usadas. Agora, você deve se impressionar quando você usa, quando você lê o termo trick, que significa truque, né, em inglês, assim, a grosso modo, mas não é um truque na forma de enganar, de lubrificar, não. Ela é uma estratégia igual a que eu vou mostrar agora, se você tiver paciência para assistir, ok? Então tá, o que eu vou fazer aqui? Como analogia a essa situação do cara desenvolvendo uma metodologia de cálculo para quantificar a curva que a luz faz próximo à superfície terrestre, há muito tempo atrás também foi desenvolvido um método matemático, tá, para quantificar correntes e tensões dentro de um circuito elétrico, usando basicamente a mesma ideia. Você propor umas entidades matemáticas, é assim que eu vou chamar, correntes não imaginárias, mas correntes que tem uma função matemática dentro do circuito, para ao final, depois de você resolver as equações, você calcular as correntes reais que vão fluir por esse circuito. Então vamos lá. Considere o seguinte circuito aqui resistivo, alimentado por uma fonte de corrente contínua. Então, considere o seguinte exercício. Calcule a potência dissipada no resistor R3. Considere todos os resistores igual a 1 kΩ e a fonte de tensão igual a 12 volts. Então vamos lá, qual que é a solução desse problema aqui? A gente tem duas estratégias, a gente pode resolver isso pela lei das malhas. O que diz a lei das malhas, né? Existem as leis de Kirchhoff que são altamente aplicadas aí nos circuitos, principalmente quando você está na faculdade, você aprende a resolver por esses métodos. E uma das leis dele chama-se lei dos nós. O que seria uma lei dos nós, que a gente conhece, né, popularmente por lei dos nós? O somatório de todas as correntes que incidem num nó é igual a zero. Ou seja, se você fizer a soma das correntes que entram e as correntes que saem, isso obrigatoriamente tem que dar zero. O que é um nó do circuito? É um ponto onde você tem a ligação de um componente com um barramento ou com outro componente, né? Isso é um nó do circuito. Você pode resolver o circuito pela lei dos nós ou pela lei das malhas. O que diz a lei das malhas? O somatório das tensões nos elementos de uma malha fechada, ela é igual a zero. Ou seja, se você percorre nó 1, nó 2, nó 3, nó 4, nó 1, você faz um caminho fechado, o somatório das quedas de tensões em cada um dos elementos do circuito tem que dar zero. Então, essas são as duas leis de Kirchhoff que a gente vai usar para resolver esse circuito. Então, para decidir qual estratégia vai ser a melhor e mais eficiente, a gente vai ilustrar algumas entidades matemáticas. E essas entidades matemáticas eu posso chamar de corrente matemática ou corrente imaginária, que eu arbitrei o sentido delas mesmo antes de saber se elas existem ou se elas têm esse sentido. Eu estou ferindo alguma lei da física aqui? A princípio parece que sim, né? Como que eu posso arbitrar um sentido de corrente aqui dentro do circuito se eu não sei de fato como que ela vai fluir? Bom,
Eu vou mostrar para vocês como funciona então. Então essas entidades matemáticas representadas no circuito para calcular todas as grandezas, correntes elétricas e tensões nos circuitos, né, tensões nos nós desse circuito, elas foram definidas aqui, eu arbitrei I1, I2 e I3, tá? E ao mesmo tempo a gente tem ali 6 nós, o nó de referência, que é o nó terra, 1, 2, 3, 4 e 5. Esses 5 nós, eles vão ter tensões e eu tenho que calcular essas tensões para resolver o circuito todo. Teoricamente, eu botei a referência ali na base da fonte, então aquele ali é o meu ponto onde vale 0 volts, beleza? Então tá, então eu tenho aqui, analisando esse circuito aqui, eu tenho 3 malhas, né, onde está a corrente I1, I2 e I3, isso me exigirá calcular 3 correntes. E vou ter um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. Quando eu vou para análise de nós, eu tenho 5 nós, o de terra não conta, né? O 6º nó seria o terra. O que eu chamo de nó? São esses pontos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui seria o nó de referência ou terra. Esse não entra nas equações, né? Diretamente como variável, porque já está definido, aqui vale 0. Nesse ponto aqui, eu tenho uma diferença de potencial V, que é a tensão da fonte, então esse ponto 1 em relação ao terra, eu já conheço a tensão aqui, vale V. Então, a priori, eu tenho que calcular 4 pontos aqui. Eu vou ter um sistema de 4 equações, 4 incógnitas. Eu tenho que achar no final V2, V3, V4 e V5. Aqui é um nó só, porque todos os pontos estão ligados nesse local aqui, ok? Então é o seguinte, vamos lá. Elegemos então a solução por malhas, por quê? Porque eu vou ter um esforço de cálculo menor. Claro, eu tenho um sistema de 3 equações, 3 incógnitas, é muito melhor você resolver isso, principalmente se você estiver numa prova, por exemplo, que você vai resolver isso na mão, ou na pior das hipóteses, você vai ter na melhor das hipóteses, você vai ter uma calculadora científica, então melhor que seja um sistema mais reduzido. Eu tenho 2 jeitos de resolver, os 2 jeitos vão me dar as mesmas respostas, ok? Ao final. Então disso, eu prefiro ainda fazer por malha, porque como eu estou buscando calcular a potência em R3, uma vez que eu tenha definidas essas correntes I2 e I3, eu não preciso calcular mais tensão nenhuma. Simplesmente eu faço RI quadrado para calcular a potência no resistor R3 e eu tenho essas 2 correntes. Ao final, a corrente real que vai circular por esse resistor aqui é simplesmente a subtração entre I3 e I2, dado o sentido de tensão que eu arbitrei aqui por cima dele. Veja bem, eu estou arbitrando tudo, eu não conheço nada ainda da resposta desse circuito, mas eu já estou arbitrando polaridades aqui para as correntes, para as tensões. E caso tiver errado, o meu resultado, né, se eu arbitrei essa corrente I3 nesse sentido e ela me deu menos 4 amperes na minha resposta, eu sei que ela vai estar para o outro lado. Pronto, não tem problema nenhum. Essas entidades matemáticas aqui, elas preservam princípios físicos, ou seja, sempre vai obedecer à lei de Ohm, V vai ser igual a RI, então não tem problema nenhum eu fazer isso, desde que eu obedeça algumas regras de sinal na hora de computar isso aqui, beleza? Então vamos lá. Eu vou resolver a malha 1 aqui. Como é que a gente resolve por malhas? A gente vai seguir esse caminho aqui. Terra, nó 1, nó 2, nó 4, nó 5, terra de novo, computando as quedas de tensão aqui nesses elementos aqui. Então eu começo por aqui. V, por que eu botei V em positivo? Porque isso aqui não é uma queda de tensão, né? Eu entrei pelo terminal negativo, saí pelo positivo, então quer dizer que eu tive um aumento de tensão e não uma queda. Então por isso eu botei o sinal positivo para o V. Agora eu venho aqui, R1, eu saí pelo terminal negativo, então quer dizer que eu tive uma queda de tensão aqui. Então eu boto lá, menos a tensão V no resistor 1. E assim vou fazendo. Então eu fiz mais V, menos VR1, menos VR5, menos VR6, menos VR7, igual a 0. O somatório dessas quedas de tensão tem que ser 0. Aí aqui é puro algebrismo. Eu isolei o R1, coloquei aqui, eu fiz, por quê? Porque a gente sabe pela lei de Ohm que V igual a RI, então VR1 vai ser R1 e 1, fiz isso para todos os componentes, cheguei nessa expressão aqui e isolei as correntes. Por quê? Porque eu vou montar um sistema de equações e eu quero que essas aqui sejam as minhas incógnitas, isso aqui são coeficientes que a gente conhece, né, os valores das resistências. Fazendo a mesma analogia para a malha 2, eu cheguei nessa equação aqui 2, também fazendo o mesmo esquema, seguindo essa malha daqui, né? Mais VR5, menos VR2, mais VR3 igual a 0. Né? E aí desenvolvi algebricamente usando lei de Ohm e isolei as variáveis. Fiz isso também para a malha 3 aqui. Tá?
Ou seja, eu encontrei um sistema de equações que está aqui representado. Esse é o problema. Se eu resolver esse sistema de equação aqui, eu encontro as três correntes, I1, I2 e I3. Então, esse sistema de equações aqui, ele pode ser escrito no formato matricial, tá? No formato matricial, onde a gente tem um sistema AX igual a B, esse é o meu sistema que eu tenho que resolver. Eu tenho a matriz dos coeficientes que são resistências, aí o que eu fiz? Naquelas equações eu simplesmente isolei esses termos aqui dentro da matriz de coeficientes, que está aqui. Coloquei o vetor de incógnitas aqui, e o meu vetor independente B é o que está depois da igualdade aqui. Eu tenho V, 0 e 0, que veio das equações de Malha, né? Então, beleza, o que eu faço? Agora eu substituo os valores numéricos dessas resistências, e eu tenho aqui 4.000, 1.000, menos 1.000, menos 3.000. Simplesmente joguei aqui dentro desses valores aqui 1 kΩ que vale 1.000 ohms, né? Coloquei meu vetor de correntes aqui, o meu vetor independente, onde dizia V aqui na equação, vale 12 volts. Beleza? E vamos lá. Como é que eu resolvo esse sistema aqui? Uma das maneiras possíveis, tá? A gente pode resolver de várias maneiras. Pode ser por pivoteamento, por isolando variáveis. Dá para resolver de vários jeitos. Mas eu optei por resolver por inversão de matriz. Por quê? Quando eu fiz essa matriz aqui, eu calculei o número de condicionamento dela e deu 5. Isso é uma função matemática que se chama número de condicionamento. Como esse número de condicionamento ele é alto, não vai ter problema com inversão de matriz, beleza? Então, beleza. Então, isso é um conceito um pouco mais avançado de álgebra matricial, mas isso eu não vou aprofundar nisso agora. A solução desse meu sistema, do meu AX igual a B, basta eu multiplicar a minha matriz B pela inversa da matriz A. Então, fica A na menos 1 vezes B. Por quê? Porque A na menos 1 vezes A é identidade, então eu tenho x de um lado, que é o meu vetor de incógnitas, I1, I2 e 3, vai ser igual a inversa da matriz A, que multiplica o meu vetor independente B. Inversa dessa matriz vezes isso aqui. Então, fazendo a inversa dessa matriz, eu encontrei aqui A na menos 1, é essa matriz aqui, que dá números muito pequenos, que fisicamente seria uma matriz de condutâncias, né? Já que resistência, o inverso da resistência é uma condutância. E vamos lá. Realizando o produto A na menos 1 vezes B, eu encontrei o vetor de correntes. E essas correntes me deram 0,004, 0,002, 0,002. O que significa isso? 4, 2 mA e 2 mA. Resolvi o meu sistema. Ou seja, o meu circuito já tem as três correntes I1, I2 e I3 calculadas. E vale 4 mA, 2 mA e 2 mA. Agora pergunto, está resolvido o problema? Ainda não. Por quê? Porque eu quero calcular a minha potência em cima do meu resistor R3. Isso é dado lá do início do meu problema. Calcule a potência no resistor R3. Então, beleza. Como a gente já possui alguns valores dessas entidades matemáticas, veja bem, não é uma bruxaria, é uma estratégia para eu resolver esse meu circuito. Eu calculei as correntes I1, I2 e 3. E de posse delas, somos capazes de calcular todas as tensões e todas as correntes nesse circuito. Portanto, a gente pode calcular a potência em qualquer componente. Mas deve ser lembrado que essas correntes não necessariamente representam a corrente real de um determinado ramo do circuito, sendo necessário, então, realizar a operação aritmética de adição ou subtração delas para calcular a corrente real que percorre determinado componente. Vamos voltar para o circuito que isso fica mais visível. O que acontece? Nesse ramo aqui, ó, do resistor 5, eu tenho duas correntes matemáticas que acabaram de ser calculadas passando, que é a minha corrente I1 e a minha corrente I2. Qual que vai ser a corrente líquida que passa por esse ramo VR5? Vai ser I1 menos I2. Como eu calculei aqui antes, I1 vale 4 mA e I2 vale 2 mA. Então, o que vai acontecer aqui? A corrente real que passa por esse resistor aqui vale 4 mA menos 2 mA, ela vale 2 mA. Essa é a corrente real que circula por aqui. No meu resistor R3, quem vai ser a corrente que passa por ele? Dada a polaridade que está aqui, vai ser I3 menos I2, porque o resistor é um componente passivo, então uma corrente positiva nesse sentido tem que produzir esse sentido de tensão no meu resistor R3. Como é que a gente calcula a potência nele aqui? Potência, como mostrado aqui, pode ser calculado por R vezes I ao quadrado, né? Ou V ao quadrado sobre R,
ou V vezes I. Como eu já tenho a corrente que circula no meu resistor e o valor da resistência é conhecido, eu vou por essa fórmula aqui que está mais fácil. Eu não preciso calcular nenhuma tensão para depois calcular a corrente. Então vamos lá. Potência no resistor 3 vai ser o valor da resistência R3, que multiplica corrente I3 menos corrente I2 ao quadrado. Poxa, mas tem uma coisa estranha nesse negócio aqui. A minha corrente I3 e a minha corrente I2, elas são idênticas. Eu calculei lá e vale 2 mA cada uma. Então, o que está acontecendo aqui? Não está circulando corrente por esse resistor. Se não tem corrente circulando no resistor, não tem potência nele. Não tem tensão, não tem corrente, não tem potência. Portanto, a resposta para esse exercício é: a potência dissipada no resistor R3 é igual a 0 watts. Cara, tá certo isso? Parece loucura isso, não? Pois bem, vamos pensar de um outro jeito. Se a corrente que passa pelo resistor é nula, a diferença de potencial entre os pontos 4 e 3 aqui também tem que ser nula, certo? Então vamos calcular, vamos ver se a gente não errou alguma coisa nesse nosso exercício, e a gente tem que calcular as tensões nesses dois pontos aqui, e elas, teoricamente, elas têm que ser iguais, porque daí a minha diferença de potencial V4 menos V3 vai ser igual a zero. Como é que a gente faz isso? A gente já conhece essas correntes aqui, tá? Então, para mim saber qual que é a tensão nesse ponto aqui, é só computar as quedas de tensão desde o meu terra até esse ponto aqui. Então, V menos VR1 menos VR5 vai ser igual ao meu V4. Tá aqui a equação. Fazendo a substituição dos valores, né, numéricas aqui, eu tenho V menos R1 e 1, menos R5 e 1 menos I2 igual a V4. Então, eu só peguei agora... por que eu fiz I1 menos I2? Porque no sentido dessa polarização, I1 aponta para cá e 2 para lá, então vai ser a soma algébrica, que é, no caso, a subtração delas, porque elas têm sentidos opostos. Então eu vou ter menos V, eu vou ter aqui mais V, né, porque eu saí pelo terminal positivo, menos VR1 menos VR5, que vai dar isso aqui, V, R1 e 1, pela lei de Ohm, R5 e 1 menos I2, né, igual a V4. Essa corrente vale 4 mA, essa aqui vale 2 mA. Então tá lá, calculei. 12 é a tensão da fonte, menos 4, menos 2 igual a 6 volts, certo? Então tá, a tensão nesse ponto aqui vale 6 volts. Vamos calcular agora no V3, né? Como é que a gente faz para o V3? A mesma coisa, eu poderia vir por aqui, eu poderia vir por aqui, mas eu quero vir por aqui, ó. Tá? Por quê? Mais fácil, são só dois componentes no caminho aqui. Aqui também seriam dois componentes, dá na mesma. Mas eu fiz por cima aqui. São vários jeitos de chegar até o caminho 3 aqui. Então, vamos lá. V menos VR1 menos VR2 igual ao meu V3. Né? A minha tensão aqui no ponto 3 é as quedas de tensão desde o terra até esse ponto aqui. Então vai ser um ganho de tensão, que seria a fonte V, menos a queda no resistor VR1, menos a queda no resistor VR2. Então isso me dá R1 e 1, menos R2 e 2, igual a V3, mais o meu V. Vai ser 12 menos 4 menos 2, fazendo substituição numérica, eu chego que ponto 3 V3 igual a 6 volts. Logo, a tensão no nó 3 em relação ao terra, em relação a esse ponto aqui, também vale 6 volts. Eu tinha calculado aqui que a tensão no nó 4 também valia 6 volts. Então o que significa isso? A tensão nesses dois pontos é igual, 6 volts. Não tem corrente fluindo pelo resistor, porque você não tem diferença de potencial, certo? Tá lá, 0 volts. Parece bruxaria, certo? Mas não é. Eu teria um jeito bem simples de resolver esse circuito, porque ele tem uma simetria aqui. Essa estrela que está aqui no meio se formando, eu poderia converter isso em delta, né? E aí eu faria a associação série paralelo desses resistores e chegaria nessa corrente aqui. Daria um pouco de trabalho também, mas não seria tão trivial para eu explicar para vocês que a simples arbitragem de uma corrente aqui, ela não está ferindo as leis da física. Ela está aqui para me facilitar, através de um método matemático que é muito utilizado, por exemplo, por computadores, por simuladores, para resolver esse tipo de circuito. Agora, se você pensar em termos intuitivos, como isso aqui é existe uma estrutura muito parecida com isso aqui que se chama ponte H. O que seria isso? Eu tenho um divisor de tensão aqui e um divisor de tensão aqui. Não importando qual é a tensão que tem entre o ponto 2 e 5, digamos que fossem 5 volts ou 10 volts aqui, eu teria 5 volts aqui, 5 volts aqui, né?
aqui teria 5 volts em cada resistor, total de 10 volts. A mesma coisa aconteceria aqui, ó. Tá? Eu teria 5 volts nesse resistor, 5 volts nesse. Então, nesse ponto aqui até esse, seriam 5 volts. Desse ponto aqui até esse, também 5 volts. Se a diferença de potencial é igual, não percorreria corrente. Um jeito muito mais fácil de analisar, correto? Agora, por que tanto trabalho para resolver um circuito assim tão simples? Bom, na nossa vida real, você não vai encontrar circuitos assim tão simples para resolver. E é dessa maneira que eles são resolvidos, por exemplo, em simuladores, tá? E outra coisa, imagina que no meio de uma prova eu te peço assim, repita esse exercício para R1 e R2 igual a 4 ohms, R2 e R3 igual a 7 ohms e R5, R6 e R7 igual a 8 ohms. Cara, você ia ter um trabalho muito grande. Aqui não, eu já tenho essa matriz prontinha, aqui. Você simplesmente iria substituir os valores desses novos resistores aqui dentro, você ia recalcular essa matriz, inverter, fazer todo o processo e resolver o exercício. Imagina se você fosse fazer isso tudo na mão, ok? Bom, tem que dar um motivo melhor para você, né? Imagina o seguinte, um circuito na vida real não vai ser tão simples quanto esse aqui, ele vai ser muito mais complicado. Por exemplo, o desembaçador traseiro do seu carro pode ser uma coisa muito parecida com isso aqui, são resistências associadas em série e em paralelo. Imagina, cara, que esse resistor aqui está num ponto, por exemplo, bem ali onde você tem dificuldade de enxergar um motoqueiro passando. Esse resistor ele não iria funcionar e num dia frio ele não ia desembaçar uma parte essencial do vidro do seu carro e você porventura poderia acertar alguém. Isso é só um exemplo, tá? Além desse resistor estar aqui praticamente inútil, agregando custo aqui ao acessório, a pessoa que projetou isso aqui, ela não se deu conta desse fato. Isso aqui é um caso real, tá? Eu peguei esse circuito equivalente aqui, não vou dizer a marca, não vou dizer o modelo, mas foi de um desembaçador traseiro de um vidro de carro. Ok? Isso é só um exemplo de como a matemática ela é útil na nossa vida. O engenheiro que projetou esse desembaçador, ele simplesmente estaria agregando custo nisso aqui. Tá? E se você ainda não se convenceu da validade matemática desse método, eu vou fazer o seguinte, eu vou simular esse método para você. Tá? E o que eu fiz aqui? Eu tenho um simulador, eu redesenhei aquele mesmo circuito e eu mandei ele rodar, tá? E eu cheguei aos seguintes resultados, né? V1 igual a 1.2 vezes 10 na 1 volts, isso está em notação científica, não se esqueçam disso. Ou seja, aqui vale 12 volts, atenção no ponto 1. Atenção no ponto 2, 8 volts. Atenção no ponto 3, 6 volts, que a gente já tinha calculado, né? 6 volts. Atenção no ponto 4, também 6 volts. Atenção no ponto 5, 4 volts. Tá? E isso é bem fácil de calcular. Como eu já tenho aquela corrente de 4 mA, eu faço 4 mA vezes 1000, isso dá 4 volts. Né? 4 mil vezes 1000 dá 4 volts. 12, que é a tensão no ponto aqui, menos essa queda de 4 volts, vai dar 8 volts aqui em relação a esse terra. Todas essas tensões são em relação ao terra, a minha referência. Ou seja, a minha simulação está comprovando os meus cálculos. Bom, não gostou ainda, né? Porque isso aqui é um simulador e você quer ver isso na prática funcionando, né? Não tem problema, meu amigo. Aqui estão os resultados da minha simulação, né? Tensão no ponto 3, 6 volts. Atenção no ponto 4, 6 volts. E a matemática, por enquanto, está batendo aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vamos experimentar esse circuito na prática. Vamos colocar ele para funcionar e vamos medir e vamos ver o que a gente encontra de resultado. O que a gente espera desse circuito, né? Vai dar exatamente zero ali naquele resistor? Será? Bom, depende, né? Na prática, um resistor ele nunca será exatamente igual ao outro. Né? Eu coloco lá 7 resistores de 1 kΩ, um ou outro vai ter uma divergência de valor, né? Então, o que acontece aqui? Na prática, um resistor ele tem uma precisão, vamos supor, um resistor de 1 kΩ e 5%, que é um resistor de uso geral, ele pode ser 5% acima ou abaixo desse valor. Ou seja, se eu tenho um resistor de 1000, ele pode ter de 1050 a 950 ohms. Essa é a faixa dele, né? Para menos e para mais, né? 950 ohms ou 1050, por causa desse 5% de diferença. Mas
Mesmo assim, vale a pena a gente montar isso e medir. O que vai acontecer? Se tiver esse desequilíbrio naquela ponte, que se chama ponte H, uma ponte bem interessante, ou ponte de Wheatstone, ela era utilizada em medidores no passado de resistência, né? Medidores de resistência, você colocava uma resistência de prova num lado da ponte, colocava uns resistores variáveis em outras partes da ponte, você calculava o valor dessa resistência pelo produto dos extremos dessa ponte, né? E media a corrente que circulava ali naquele ramo central com um galvanômetro. É o mesmo princípio. Então é o seguinte, vamos lá, vamos montar esse circuito. O que a gente tem aqui? Uma matriz de contato, onde eu montei os resistores. Aqui à nossa esquerda temos um multímetro, que está na escala de tensão contínua, escala de 20 volts. Aqui logo abaixo vocês veem uma garra preta, que é o meu polo negativo do multímetro, ou comum, terra, está ligado ao terra do meu circuito. Esse fio preto aqui é a nossa fonte de tensão de 12 volts, esse fio marrom é o positivo que está ligado aqui nesse ponto. Então aqui nós temos 12 volts. Logo à frente aqui nós temos a nossa malha resistiva que está montada, né? Aqui em cima temos o resistor R1, ali R2, R3, que é onde a gente quer medir a corrente, R4, R5, R6 e logo aqui embaixo R7. Então tá, vamos usar o nosso voltímetro aqui com a ponteira vermelha e medir tensões em relação ao terra. Começando aqui pelo ponto V1, na fonte, nós temos em torno de 12 volts, 12,99, está oscilando um pouco ali, normal. No ponto V2, logo após o resistor R7, nós temos 8 volts. Tá? No nosso ponto V3, que é aquele nó extrema direita ali, ó, nós temos 6 volts aproximadamente, 5,99, 5,98, fica oscilando. A fonte oscila, então normalmente a tensão do circuito vai oscilar. E no nosso ponto V4, que é no lado esquerdo aqui do nosso resistor R3, nós temos 5,98, mesma tensão do outro lado, né? Se a gente conferir de novo ali, ó, no V3, opa, não pegou aqui a ponteira direito, vamos ver ali. Agora pegou. 5,98, 5,97, ficou oscilando ali, tá? Então, uma maneira da gente verificar de novo essa tensão é medindo diretamente ali, através das garrinhas que a gente tem aqui nas ponteiras. Vou colocar o meu polo negativo naquele ponto V4. Estamos medindo diretamente em cima do resistor para não deixar nenhuma dúvida que a tensão nele é exatamente 0 volts. E ali no polo V3 ali, olha só, 0. Vamos baixar a escala aqui para uma escala menor de 200 milivolts, por exemplo. O que ele está marcando ali? 0 milivolts, né? Na escala de 20 volts também 0 volts, tá? Então na prática comprova a nossa matemática. Sendo assim, a nossa experimentação aqui através de um circuito prático, físico, a gente consegue comprovar que todas as previsões feitas através dos cálculos, das nossas teorias, dos nossos princípios físicos, eles funcionam na prática e a gente tem 0 watts sendo dissipado nesse resistor R3, mesmo estando ele inserido em um circuito energizado. A matemática envolvida nos métodos que foram apresentados aqui, ela condiz com a realidade. O artifício matemático que utilizamos para arbitrar as correntes I1, I2 e I3, de forma alguma elas estão violando as leis da física e, pelo contrário, elas estão possibilitando que, através de cálculos, a gente compreenda o circuito e saiba o que esperar de seu comportamento. O recado então era esse, espero que você tenha entendido o que é uma entidade matemática, o que é um truque matemático e como ele se relaciona com a vida real. Na verdade, quando a gente faz uma estratégia para resolver um problema, a gente não está inventando ou colocando ali alguma coisa que não tem a ver com o universo real. Aquilo é uma estratégia para você calcular uma coisa equivalente e aí sim fazer uma inferência e comparar os resultados com a realidade. Ok? Um abraço, até a próxima.